Esse será um vídeo extenso, mas extremamente necessário, pois vai expor uma guerra que está ocorrendo neste momento pela sua alma. Vai expor mentiras criadas por seguidores de Lúcifer, que se infiltraram nas religiões mais populares e têm aberto a mente e a vida de pessoas para possessões demoníacas. O assunto desse vídeo é pesado, porém extremamente necessário, pois muitas almas estão sendo levadas ao inferno ao seguir essa doutrina imaginando que são coisas boas. A base para o roteiro deste vídeo é o livro As 18 Mentiras na Nova Era, um ataque oculto da fé bíblica, texto de Robert Pye, adaptado com nomes e termos bíblicos originais. Você pode baixar esse livro gratuitamente através do Telegram do canal De Volta à Raiz, link na descrição. Baixe e leia, pois é muito importante, é a sua alma que está em jogo. Os seguidores dos grupos da Nova Era não se consideram praticantes de ocultismo, mas são. Neste trabalho de pesquisa, Robert Pye apresenta aquelas que considera as piores mentiras contadas por esses grupos e as ameaças que representam a fé bíblica. Bruxos, maçons, rosacruzes, cabalistas e outros principais praticantes do ocultismo decidiram no fim do século XVIII que, para poder aumentar sua influência na sociedade, teriam de apresentar suas crenças em uma forma disfarçada. Assim, eles formularam um plano conhecido como Grande Obra. Implementando a Grande Obra, eles esperavam atrair os cristãos a aceitarem as crenças que, se fossem apresentadas em sua verdadeira forma, seriam rejeitadas imediatamente como satânicas. A Grande Obra levou a muitos modos inovadores de propagar as ideias ocultistas. Entre eles estavam a hipnose ou mesmerismo, espiritismo, sessões espíritas, a Sociedade Teosófica de Helena Petrovna Blavatsky e a antroposofia, e as escolas de Waldorf, de Rudolf Steiner, Wicca, evolução darwiniana, psicologia freudiana, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas e o patrocínio dos estudos acadêmicos para investigar o paranormal. Muitas obras influentes foram canalizadas a partir de fontes demoníacas por marionetes humanas que se ofereceram para o serviço. Essas marionetes incluíram Helena Blavatsky, Alice Bailey, Rudolf Steiner, Aleister Crowley, John Grant, Edgar Cayce, G.I. Gurdjieff, Ron Hubbard e Paul Twitchell. Especialmente influentes foram as obras de Madame Blavatsky, com base nas quais a maior parte das ideias do movimento da Nova Era está baseada. O plano que está por trás da Grande Obra também incluía a criação de igrejas pseudo-cristãs, para afastar os verdadeiros cristãos dos ensinos genuinamente bíblicos. Essas igrejas incluíam o Mormonismo, fundado por Joseph Smith, um maçom praticante, e as Testemunhas de Jeová, uma organização fundada por Charles Taze Russell, também um maçom de alto nível. O plano também incluía um amplo ataque à fé bíblica tradicional. Homens de persuasão protestante foram atraídos a ingressarem em lojas maçônicas locais, geralmente sob o pretexto de que isto os ajudaria em sua ascensão social e na forma de conexões empresariais. Os resultados foram espetaculares. Por exemplo, virtualmente toda a liderança da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos é agora controlada pelos maçons. Uma abordagem diferente foi seguida com os católicos. Uma nova deidade foi apresentada a eles, a Rainha dos Céus. A elevação da mãe terreal do Messias ao status de uma deusa foi realizada em 1854, quando o Papa declarou oficialmente que Maria nasceu completamente sem pecado e viveu em um estado de absoluta perfeição durante toda a sua vida, colocando-a virtualmente no mesmo nível do Salvador. Isso foi reforçado por outra declaração papal formal em 1950, a de que Maria ascendeu fisicamente aos céus. Como a adoração à deusa é central no paganismo e na feitiçaria, isto foi uma grande realização. Você já ouviu falar de Wicca e Reiki? A Wicca não é nada mais que a feitiçaria demoníaca tradicional, apresentada de uma forma educadora, enquanto os vários culto aos anjos, que são tão comuns entre os seguidores da Nova Era,
tem todos os objetivos de colocarem seus praticantes sob a influência de entidades demoníacas, disfarçadas de seres angelicais. Reiki é apresentado como uma modalidade oriental de terapia de cura, quando na verdade é um caminho de iniciação, cujos praticantes canalizam uma força ocultista, que é potencialmente prejudicial. Os livros Um Curso em Milagres e O Poder do Agora, que são ambos promovidos por celebridades televisivas, como Oprah Winfrey, são profundamente ocultistas. Entretanto, o conteúdo ocultista deles é muito disfarçado. Muitos cristãos acreditam erroneamente que possam estudar esses livros sem serem afetados de forma diversa. Além disso, eles são informados que os livros são compatíveis com a fé bíblica. A verdade é que eles não são. O Deus tratado em ambos os livros é Lúcifer. A grande obra tem sido muito bem sucedida. Ela faz milhões de pessoas decentes a aceitarem uma variedade de crenças e práticas que as levam para longe da proteção onipotente do Messias. Os seguidores mais zelosos que praticam meditação, contemplação, visualização criativa ou cura espiritual estão indo mais longe ainda, expondo-se a influências sobrenaturais que são demoníacas em sua origem e potencialmente muito perigosas. Se você já assistiu algum filme da série Star Wars, já deve ter ouvido falar sobre a força, não é mesmo? Mas o que realmente é essa força? Será que é só um conceito bobo inventado pelo cinema? Os membros de certas seitas ficaram entusiasmados quando o filme Guerra nas Estrelas foi lançado em 1977, pois mostrava a força como uma realidade espiritual e chave do universo. Eles tinham sido ensinados a acreditar, pelos assim chamados mestres, que a força e o Espírito Santo eram um só e o mesmo. John Todd, um ex-membro de alto nível dos Illuminati, afirmou que todos os autores de Guerra nas Estrelas tiveram de provar que eram membros de um conciliábulo. Quando termina o encontro do conciliábulo, os bruxos se despedem um dos outros com as palavras: que a força esteja com você. Dentro de instantes discutiremos como o movimento da nova era tenta disfarçar e apresentar a força como equivalente ou idêntica ao Espírito Santo, uma verdadeira enganação demoníaca que tem feito um imenso mal à fé genuína bíblica. Outros conceitos importantes que são meio atuais e devemos citar aqui são a meditação, a contemplação e a auto-hipnose. Antes de vermos as principais mentiras do movimento da nova era, devemos fazer uma pausa por um momento e examinar o modo como as entidades demoníacas operam. Elas não são uniformes, mas são de muitas variedades, com base em seu poder e posição hierárquica. Algumas parecem ter especialidades, mas todas atuam como parasitas psíquicos, extraindo energia de suas vítimas ou controlando-as de uma forma ou de outra. Um dos modos mais fáceis de uma pessoa se abrir para um demônio é por meio do tabuleiro de Ouija. Mas poucos compreendem que toda vez que consultam alguém dotado de capacidades psíquicas ou um médium espírita, estão se expondo a uma influência tenebrosa. A meditação ou contemplação regulares também enfraquecem as defesas espirituais do indivíduo durante o estado de sonho, onde ele se torna mais vulnerável à sugestão e à doutrinação, bem como ao ataque psíquico. Compreenda que a meditação não é oração. A contemplação e o yoga também não são. Na realidade, todas essas técnicas têm o propósito de abrir os centros psíquicos, ou chakras, no corpo. Lembre-se que a força não é o Espírito Santo. Não existe uma técnica para atrair o Espírito Santo. A oração não é uma técnica, mas é algo totalmente diferente. Os crentes que estão sendo instruídos de forma contrária estão sendo enganados pelo movimento de nova era. O movimento de nova era, como um todo, está imerso em técnicas meditativas e contemplativas, exercícios de yoga e repetição de frases ou cantos de formas rítmicas. Tudo isso serve para colocar o praticante sob a influência de uma força espiritual controladora. As insidiosas heresias do movimento da nova era. O movimento da nova era é, na verdade, uma rede coesa de grupos e organizações que trabalham para atingir um objetivo em comum. Ele é um meio astuto de levar os crentes para longe do Messias, induzindo-os lentamente a acreditarem em uma variedade de ideias de origem essencialmente pagã. Em grande parte, o movimento está vestido com trajes atraentes,
e é feito para parecer muito engraçadinho e lógico. Embora os vários grupos e organizações possam parecer ter surgido de forma espontânea em vários países, em épocas diferentes e sem qualquer conexão óbvia, eles são na verdade partes de um mesmo plano. A maioria dos grupos da nova era é financiada, pelo menos no início, por financistas maçons e por outros ricos praticantes de ocultismo. Coletivamente, eles querem destruir a fé bíblica e preparar o caminho para Maitreya, o Messias da nova era, conhecido pelos cristãos como Anticristo. Em seu livro Initiation, Human and Solar, de 1922, a teósofa Alice Bailey, uma das figuras mais influentes do mundo do ocultismo do século XX, declarou o objetivo do plano do seguinte modo: pode-se aqui dizer com toda certeza que, antes da chegada do Cristo, isso é, do anti-Messias, ajustes serão feitos para que, na liderança de todas as grandes organizações, esteja um mestre ou um iniciado que tenha seguido a terceira iniciação. Na liderança de certos grupos ocultistas principais, os maçons do mundo, de várias grandes divisões da igreja e residentes em muitas das principais nações, poderão ser encontrados iniciados ou mestres. Páginas 61 e 62. As 18 mentiras da nova era. É aqui que muitas religiões, igrejas e seitas se encaixam. Se você ficar ofendido ouvindo uma dessas verdades, eu sinto muito. Mas estou aqui para falar a verdade e te falar que a sua alma está sendo levada ao inferno por essas mentiras criadas por satanistas muito inteligentes e com um alto grau de conhecimento espiritual. Portanto, abra seus ouvidos e seu coração para a verdade antes que seja tarde. Mentira número 1. O homem pode se tornar um Deus. Essa é uma das crenças mais comuns da nova era, um tipo de brado de união. A Satã quer que seus seguidores acreditem que eles também possam se tornar deuses. Isso está em conflito violento com a fé bíblica. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque quiseram se tornar deuses. A Bíblia nos dá o seguinte como a única razão para a queda do homem. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Elohim sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Elohim, sabendo o bem e o mal. Bereshit, Gênesis 3, 4 a 5. Esta é a essência da filosofia da nova era, a promessa de imortalidade, iluminação e divindade. Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, veio ao mundo para salvar o homem desse engano terrível, a maior de todas as mentiras de Satanás. Observe como o diabo diz que os olhos dele serão abertos. Esta é a antiga promessa ocultista de abrir o terceiro olho da visão, enquanto que conhecer o bem e o mal significa compreender como as forças dualistas operam. Os magos procuram obter este conhecimento de forma a conseguirem manipular a força. Mentira número 2. A força é o Espírito Santo. Essa é uma das crenças mais subversivas da nova era, uma mentira terrível. Por meio dela, os cristãos são levados a negligenciar seu relacionamento com o Criador e a confiarem, em vez disso, em uma variedade de técnicas que os conectam com a força. Eles aprendem que este é o modo mais moderno de alguém ter o Espírito Santo em sua vida e que os modos antigos são obsoletos, pois eram mais adequados às necessidades, eles dizem, de uma tribo atrasada do deserto. Gradualmente, os novos aderentes são induzidos a deixarem de lado a oração, o meio que Yahuwah nos deu para abrir os nossos corações ao Espírito Santo e para nos proteger do poder das trevas.